E aí, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no podcast do Upper Chamber, com uma alegria muito, muito grande. Sempre eu falo isso, falei, nossa, eu tenho que mudar a minha entrada, mas uma alegria muito grande de estar aqui com vocês. Eu estava falando como que é bom. Às vezes a gente não consegue estar em todos os lugares abençoando os irmãos, mas Deus nos deu essa maneira de estar junto com você. E o podcast de hoje é muito especial, porque eu tenho um convidado especial aqui. É claro que o Valtinho está ali sentado ali para corrigir nossa teologia, né? Hoje eu tenho o April lá fora também para corrigir minha postura. Coisa hoje está muito top. E eu tenho dois pastores aqui na minha frente, Pastor Simon Peter, from Pakistan, o pastor Simon Peter do Paquistão, que eu fiquei conhecendo, tem um trabalho fenomenal no Paquistão. Has a great work in Pakistan. E nós estamos tão empolgados de tê-lo aqui conosco. So thrilled to have you here today. E nós conseguimos o melhor tradutor aqui, And we got the best translator. pastor Rafael do Divine Church aqui. Divine Church. Então, assim, eu estou cercado de homens poderosos aqui. By powerful men. Então, muito bem-vindo, pastor. Welcome, Pastor. Thank you so much, and thank you for inviting me for this podcast. Obrigado por essa oportunidade, por fazer parte desse podcast. And I'm so privileged to be here Me with sinto you. extremamente privilegiado por estar aqui It's com an você. honor for me. Para mim é uma grande honra. Thank you for your help. Nós temos orado para o Paquistão há algum tempo. I've been praying for Pakistan for a while. E é uma honra poder ter o It's irmão such aqui. an honor to have you, the brother, here with us. E eu queria que os irmãos pudessem ouvir um pouco do que a gente ouviu. I love that the brothers actually hear a little bit about the stories you share with us. E algo que você compartilhou hoje de manhã sobre a sua vida pessoal e o seu chamado para o Something that ministério. you share about your personal life, your calling for the ministry. Yeah. You know, the life expectancy in Pakistan is very short. It's about 60 to 60. A expectativa de vida normal no Paquistão é pequena, em torno de 60 anos de idade. And you know, my name is Simon Peter. O meu nome é Simão Pedro. And in my early ages, I had a promise with God that when I first 20 years of my life, I will study, and second 20 years of my life, I will work hard for my E ainda family. quando criança eu fiz uma promessa para Deus, que nos primeiros 20 anos eu iria estudar muito, nos segundos 20 anos da minha vida eu iria trabalhar duro. And the last years, how many years you will give, 20 years or more, I will serve you. E eu falei para Deus, olha, se o Senhor me der mais 20 anos de vida, como é o normal do paquistanês, eu vou te servir. But you know, when I was studying, I forget this promise. E aí eu comecei minha vida e totalmente esqueci dessa promessa. But one thing I remember that I always hate my name Simon Peter because this is the only name that I have in my family. The entire of the family, they have a different Pakistani name. Mas algo que sempre me perseguiu desde a infância, porque meu nome, como você sabe, é Simão Pedro, não é um nome comum no Paquistão, não é um nome árabe, como é comum, e até mesmo dentro da minha família. Eu sou o único com esse nome cristão, Simão Pedro. Why I was hating my name? Because my colleagues, my classmates, they were always pronunciate my name with a very bad name. E é óbvio que eu odiava esse nome, porque quando criança meus amigos todos faziam bullying contra mim, e eles faziam graça com o meu nome, era terrível quando criança ter esse nome Simão Pedro. So I grew up with this hate, and when I completed my first 20 years, E assim, eu cresci odiando esse nome, completei meus primeiros 20 anos de at idade, that time I was studying in a graduate class, estava me formando na faculdade, and I studied microbiology, biochemistry, and zoology, e eu me formei em zoologia, microbiologia and biochemistry. e bioquímica. Yeah. So at that time I had a very top position in the university. I got a gold medal, and it was an opportunity for me to study more. E como estudante universitário, eu tinha boas notas, sempre tinha... era o número 1 da minha faculdade e, obviamente, tive a oportunidade de estudar mais. But something happened because of that. I could not carry on my De education. alguma forma, eu não consegui continuar minha carreira estudantil. Then I joined a pharmaceutical company. E aí eu consegui um trabalho numa empresa farmacêutica. That was a multinational pharmaceutical company. Uma multinacional farmacêutica. And I worked there for 20 years. E eu trabalhei nessa multinacional por 20 Progressively anos.
I achieved a top position and I became one of the top managers. E aos poucos subi na minha carreira como empresário dentro dessa empresa e cheguei na posição de topo nessa I carreira. used to travel in the country and out of the country. There were a lot of facilities they have given to me to fly by air. I have a company maintained car, a very good salary at that time. E nesse mundo corporativo eu tinha todos os benefícios de um empresário dentro da empresa. Eu viajava por conta da empresa, tinha os benefícios do carro da empresa. Eu tinha uma vida muito boa. And when I completed my second 20 years, E aí foi assim que eu completei o meu segundo grupo de 20 anos na minha vida. again something happened in E my mais life. uma vez algo aconteceu na minha There is vida. a boss that is very strict to me, and he was radical, and he started pushing me and giving me very unrealistic target to be achieved. Eu tive um chefe que começou a me perseguir, me dando metas impossíveis de alcançar. Ele era, na verdade, um radical muçulmano que decidiu me perseguir dentro da empresa. So he gave me very unrealistic target, and it was very tough for me to continue that job. Eram metas impossíveis e dificílimas de ser alcançados. Eu decidi que não era o ideal continuar nessa At empresa. that time, I was thinking that maybe it's because of that man, but now I understood it was not because of that. Naquela época eu pensei, é por causa desse chefe terrível, mas hoje eu olho para trás e eu sei que não foi essa a razão. It was just because of God, because God is in control. Agora eu sei que Deus estava no controle, Ele estava liderando a minha vida. Yeah, he was controlling every situation around me. Ele estava cercando todas as situações da minha vida. So within few months, I tried many times to get another job, but I didn't get any job. E alguns meses tentei pegar até alguma nova oportunidade de trabalho e não conseguia trabalho. Wherever I sent my CV, I didn't receive any reply, any call for the interview. Mandei currículo para muitos lugares, mas não recebi resposta de ninguém. And you know, I started thinking that it's maybe because of my name, because on my CV it is written Simon Peter E Kelly. mais uma vez eu relacionei o problema do meu nome, porque eu tenho esse bendito nome Simão Pedro que está lá no meu currículo. Simão Pedro, as pessoas não me dão trabalho. So within few months, I used all my saving that I had. Company took the company maintained car back with them. E em poucos meses eu tive que gastar todos os meus savings, né, todas as minhas poupanças. Economias, né? So it was a very tough time for me, for my family to feed my children, because my children at that time they were growing. Eu tinha crianças pequenas e vocês podem imaginar que foi muito difícil para mim ter que lidar com isso. I started complaining God. E mais uma vez, eu reclamei para Deus. Why this is happening in me? Por que my está life? acontecendo na minha vida, Deus? We are very well connected with church. We are regularly going to the church. We are having a Bible study group. Eu e We minha are member família of that. muito conectados, crentes genuínos, participando da igreja, vivendo a vida ativa da igreja. And you know, I used to study Bible. E eu tinha esse grupo de In my estudos language, that is na Urdu, minha and casa. sometimes when I find some difficult words in Urdu, I used to consult an English A Bible. língua oficial do Paquistão é Urdu, e aí então eu leio a Bíblia em Urdu, mas quando eu preciso de alguma definição melhor, eu leio a Bíblia em inglês. And one day I was studying Bible and English Bible, and there is a passage from the Gospel of John, chapter 21, verse 16 till E 20. no meu estudo de João, capítulo 21, verso 16 a 30, eu li uma passagem muito especial ali em que Jesus conversa com Simão Pedro. In this passage, Jesus Christ was talking with Simon E Peter. você vê essa conversa de Jesus com Simão Pedro. And the first time Jesus asks, Simon Peter, son of John, do you love me? E Jesus pergunta para Simão Pedro, Simão Pedro, você me And he gave the commandment. Simon Peter replied, yes, Jesus, E I você love vê you. Pedro respondendo, sim, eu te amo, Jesus. And after that, Jesus commanded him, okay, take care of my sheep. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. And when Jesus Christ second time asked Simon Peter, son of John, do you love me? E segunda vez Jesus pergunta, Simão Pedro, filho de Jonas, você me ama? Then Holy Spirit touched me and I have a very strong feeling in my mind that this is the name, Simon Peter, you hate all the last 40 years. E nesse momento o Espírito Santo me tocou profundamente, porque esse é o nome que eu odiei por
tantos anos na minha vida, Simão Pedro. And this Simon Peter name is so precious that Jesus spoke with his mouth. E pensa, se você avaliar, é um número muito precioso, porque Jesus falou com a própria boca dele, Simão Pedro. And when Jesus asked third time, Simon Peter, do you really love me? E pela terceira vez, Jesus pergunta, você realmente me ama, Simão Pedro? And you know, the real Simon Peter, the apostle Simon Peter, has a very emotional at that time. He was very emotional because he denied Jesus Christ 3 times before. Isso é evidente na Bíblia que Simão Pedro ficou muito emocionado com essa terceira vez, porque você tem que lembrar que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. And at that time, Simon Peter said, Jesus, you know how much I love you. E nessa terceira vez, Pedro responde, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. He was almost crying. E eu imagino que ele tenha quase chorado por And isso. my condition was the same like the real Simon E Peter. nesse momento eu estava chorando, exatamente como Simão Pedro na história. I was crying in my bedroom, Chorando ali no meu quarto. and suddenly I saw the audible voice of the Holy E eu Spirit. tive aquela experiência de ouvir a voz audível do Espírito Santo. And Holy Spirit asked me, did you remember you had a promise with me? E o Espírito Santo me lembrou, você teve uma promessa comigo. You have passed your first phase of life, Já 20 se years. passaram 20 anos da You sua have vida, passed second phase of your os life. segundos 20 anos da sua Now vida. this is my time. E agora é a minha hora. Come back to me. É hora de você voltar para mim. You had a promise with me. Você fez uma promessa So comigo. you have to come back. Então chegou a hora de voltar. And I asked Jesus, how can I serve you? E eu lembro de perguntar, como que eu posso te servir, Because I Jesus? do not have any biblical education. I have not gone to any seminary. Eu não tenho nenhuma formação oficial de teologia para te servir. And he said, okay, don't worry about that. You have go to serve the children. E eu lembro de receber essa direção. Não se preocupe, você tem que servir as crianças. And it was very clear instructions to me, not serve the children of the city. Especificamente, você Go- não vai servir as crianças da cidade. Go into the villages, Vá para as vilas ao redor da região serve metropolitana the very poor children. e alcance os mais pobres, as crianças mais So pobres. I obeyed God and I started working with the children, and I served as a Sunday school teacher for 9 years. E eu comecei a servir então essas crianças de fora nas vilas por mais de 9 anos. So there was a time when we have more than 1,000 children in different villages. Em um momento eu cheguei a ter ao meu ministério mais de 1.000 crianças que a gente servia em diferentes vilas ao redor da cidade de Lahore. So while serving these little children, I came to know that the education is the most important key to change the fate of the nation of Pakistani E Christians. nessa experiência, servindo essas crianças, é que eu caí em si da necessidade da educação para realmente transformar a realidade do Paquistão. So we started teaching them a little bit. Então nós começamos a estabelecer um sistema de educação. And after serving children 9 years, I had a complaint to God. For the last 9 years, I am serving and I do not have any fruit of my ministry. E eu me lembro de falar para Deus, eu estou aqui servindo essas crianças por 9 anos e eu não vejo fruto prático do meu serviço, do meu ministério. And it was 2016. Nós estamos falando de There is 2016. a missionary came from Brazil. His name is Chiliano Vergara. Então eu recebi um missionário do Brasil, Chileno Vergara, And he met with me. e ele conversou comigo. And he said that, brother, I am here in Pakistan to establish a seminary so that we can train people here and we can send them to the different E ele me disse places. assim, vou estabelecer um seminário aqui no Paquistão para nós enviarmos para outros lugares do mundo. And I said, okay, how it will work? Então me fala como é que você está pensando em fazer And isso, eu he said perguntei. that there is some pastors, they will come from Brazil, from America, and from India to teach your people about the Bible and other E things. ele me disse, vão ser pastores vindo do Brasil, Estados Unidos, Índia, e ele vai ensinar jovens aqui no Paquistão. So when he said that the people will come from India, I said, stop, brother. No momento que ele falou assim, tem pastores que vão vir da Índia, eu falei, pode parar por aí, meu irmão. It will not work in Não Pakistan. vai funcionar aqui no Because Paquistão. if you will have the people from India in Pakistan, the government will restrict them. Nós sabemos que se receber pessoas da Índia no Paquistão, a gente vai ter Because restrições do Pakistan governo. and India, they have a relationship like
Brazil and Argentina. Só há uma relação de animosidade terrível entre Índia e Paquistão, como é mais ou menos o Brasil e a Argentina. So he asked me, what do you suggest me? E aí ele foi e me perguntou, mas o que você I sugere said, então? okay, you can select some boys from Pakistan and send them into your country, train them over there and send them back, so with their help we will be able to Eu vou establish. selecionar alguns jovens do Paquistão, vou enviar para você treinar e com eles eu vou estabelecer o seminário So aqui. making it short, we sent Fazendo 6 mais boys rápido, nós selecionamos 6 jovens, from the children that we raised in our entre aquelas crianças dos 9 anos que eu já tinha ensinado, and they did a seminar in Zambia for e eles 2 foram years. enviados para a África, no Zâmbia. And in 2018 they are back and we started formal education for the very poor Christian community. 2 anos depois, em 2018, eles voltaram. Nós estabelecemos agora um sistema de alcance das crianças com formação oficial mesmo de educação, alcançando as crianças entre as mais pobres. The children who were working with their families and they were slave at the brick factories. Nós estamos falando de crianças que são vendidas junto com seus pais como escravos dentro das indústrias de tijolos no Paquistão. Tá, sobre isso eu queria que você About this, explicasse. I want you to explain a little bit. Talvez os nossos irmãos não saibam, ele vai falar sobre uma situação que é I want hoje you no to Paquistão. explain the real situation about the brick factory mafia in escravidão Pakistan. hoje acontece lá. About slavery that actually De happens pessoas que in Pakistan. trabalham como fala-se, fabricam tijolos, né? Yes. Isso, So continua, tell a explica little bit pra gente. about this factory mafia that slave families, entire families for generations. Como que This is the type of slavery, modern slavery in Esse é o Pakistan. tipo de escravidão moderna que existe no Paquistão. Some families they are in the slave, in the bonded labor. You can call it a bonded labor for many generations. Eles estão nesse sistema de eles têm uma dívida e aí eles são obrigados a pagar a dívida por meio de trabalho. And they are their forefathers they have taken the loan from the owners of the brick factory, and they are not able to repay it back, and they are died and they are working on the place of their parents. Nós estamos falando de pessoas da família antigamente, seus pais dos pais, que se endividaram e agora são obrigados a pagar. Você que é o filho daquela pessoa que se endividou é obrigado a pagar a dívida, e essa dívida se acumulou em escravidão cíclica. And the life of the children of the slave families is so miserable. A vida de um escravo dentro das fábricas de tijolo é muito miserável. They are working for the whole a whole day, the whole family works, and after making 1,000 bricks with their hand, they get only $4. Daí a família inteira trabalha para fazer em torno de 1.000 tijolos, a meta diária é em torno de 1.000 tijolos diariamente, para conseguir o retorno de $4. A família toda ganha $4 por fazer 1.000 tijolos. And their children also work with them. E nós estamos falando de criancinhas trabalhando junto com os pais. Sometimes they work almost more than 16 hours. E nós estamos falando de crianças e jovens e velhos trabalhando por mais de 16 horas no Just dia. to meet their target of making 1,000 Para que eles bricks. finalmente consigam alcançar os 1.000 tijolos por dia. So we started communicating with the parents to send their children into our school, and we are rescuing these families after paying their debt and bringing their children into our school. Ok, eu vou fazer uma tradução um pouco melhor do que ele falou, só para entender melhor. Nossa. E de uma maneira para conseguirmos ter as crianças na escola, os pais questionavam como eles poderiam liberar as crianças, sendo que eles tinham que ajudar para alcançar as metas. Então a única maneira era pagando as dívidas da família, para que eles pudessem liberar agora os filhos para estudarem. Não tinha outra maneira. E é assim que nós fizemos. Nós compramos a dívida da família, Pagaram a dívida da família. libera a família completamente e as crianças vão para a escola. Yeah. So after bringing them into our school, E as we are crianças começam a teaching vir para a them, nossa escola. and we are teaching them a biblical-based education
to these children. E as famílias são cientes que nós vamos ensinar fundamentos bíblicos para essas crianças. So we are not only giving them education, but we are also sustaining that family by providing them opportunity, by setting a small businesses for them so that they can have a sustainable income for their family. E para a família nós desenvolvemos um início de um pequeno negócio que a gente promove para que aquela família possa ter agora uma renda própria e não volte a ser escrava dentro do sistema de dívidas. And we also connected that family with our church, so the whole family is connected. The children are connected with our school, their parents are connected with our church, and in this way we are not only meeting their physical needs, but we are also providing them spiritual need of the As family. crianças se conectam por meio da escola, a família se conecta por meio da igreja. Então nós estamos provendo não só o cuidado físico através da abertura de negócios e obviamente cuidando das crianças, mas nós cuidamos da vida espiritual da família toda. And in this way, we have raised many children for the last 5 years. Nesses últimos 5 anos temos alcançado muitas We crianças. do a children chapel in our school Temos um every momento Friday. devocional todas as sextas-feiras com as nossas In the crianças. beginning, we were having a worship by ourselves, and we are sharing the word of God by ourselves, and we teach the children. Now they are leading the service, they are leading the worship, and they are sharing the word of God. Uau. E no primeiro momento nós fazíamos toda a parte de capela, de devocional. Liderávamos o louvor, a palavra, mas nos últimos anos nós temos treinado as próprias crianças e elas lideram o louvor, elas ministram a palavra com a nossa supervisão. And there are many children. They are grown up now, and they are Não, correto. grown up now, and they have a vision to be the pastors, Amen. missionaries, and they want to go to the unreached tribes living in E nós Pakistan. vemos essas crianças crescendo, se tornando adolescentes, jovens, e eles já falam, eles são chamados ao ministério e eles querem ser pastores para serem plantadores de igreja nos lugares mais distantes. We baptized many children in Já our batizamos school. muitas crianças, They are filled with the Holy Spirit, são cheias do and Espírito they are Santo. like fire now. E elas Glória a Deus. são pegando fogo para Jesus. Glória I can Deus, share some glory of to the God. videos Eu of certamente short quero videos. mostrar depois vídeos para vocês, They are sharing the word of Praise God. God. eles pregando o And evangelho. recently in the Good Friday service, Nessa última sexta-feira santa, some of the children of our school, they were sharing the 7 sayings of the Jesus Christ on cross. eu vi crianças da nossa escola ministrando uma palavra sobre as 7 últimas palavras de Jesus na And they were cruz. preaching in the main church E eles estavam pregando em uma das nossas in igrejas. front of the people. E pregando com ousadia na frente de toda a audiência da Glória a Deus. igreja. And so Glory this to is God. what we are doing in Pakistan, É isso que a gente tem feito em especially in Paquistão. this segment. Especificamente nesse segmento. Então, resumindo, vocês compram a dívida das famílias So in the summer you guys buy the loan and pay the debt. Yeah, we pay their e debt. como que adota aquelas famílias dentro da escola, dentro da You foster the igreja. entire family, you adopt the entire family inside of the church, the school. Yeah. E como que essas famílias hoje se sustentam? And how those families sustain themselves afterwards. We establish their small businesses. A gente começa um pequeno negócio para a família. A gente ajuda eles a we começarem um buy pequeno a negócio. tuk-tuk rickshaw, auto rickshaw. Compramos aquele pequeno carrinho de 3 rodas, típico da Ásia, que É chama como que chama lá tuk-tuk. na África tem um nome, como que chama aquele Auto, carrinho? tuk-tuk. Aquele carrinho amarelo da África, tem um carrinho lá que tem. 3 rodinhas, né? Eles compram Esqueci um o daquele para a família. So after giving them, we give them opportunity to earn money for their family, and sometimes we give a small card for selling the fruits and vegetables in the streets. E a gente ajuda eles a começarem a fazer distribuição, logística, né? Venda de distribuição de comida, frutas. We also have a project that is called Women Empowerment Project for the girls who are grown up and they are not at the age of to bring them into the Nós temos um school. outro projeto chamado Projeto de Capacitação das Mulheres, que nós ensinamos na área têxtil para elas. So we teach them how to cut and stitch the clothes. Especificamente os cortes e também como costurar roupas. After teaching them, we give them a free sewing machine so that they can
earn some money by working in their home in a respectable E way. quando elas aprendem, nós compramos uma máquina de costura para elas começarem um negócio dentro da própria casa. Because a situation in Pakistan for the girls, especially the young girls, Christian girls, it's very terrible. Você precisa saber que no Paquistão as crianças, as meninas, jovens, particularmente as cristãs, é muito terrível a vida delas lá. There is a forced conversion of they have a pressure from the majority people to convert to and accept their religion. E na maioria da religião do país, quando elas se casam, então elas são obrigadas a se converter da religião padrão do país. So the girls who are working in the fields or in the factories, they have a pressure from the majority people to get married with them in their early ages. E elas são obrigadas a se casarem muito novinhas, ainda adolescentes, e elas trabalham nas indústrias de grandes portos no Paquistão. São forçadas a ir para a religião. E são forçadas a entrar na religião. So people think that if they get married with a non-Muslim girl, they are good. Então, They are good and they will secure a place in the paradise. Uau. e a ideia geral é de que se você casar com uma moça que é cristã, ele está fazendo uma boa coisa, porque agora ele tirou uma pessoa, né, que estava destinada ao perdida inferno. e- Ele está salvando uma alma. And sometimes if the girls, they deny to get married with them, they treat them with a very bad manner. E aí, se a família nega entregar a sua filha, a família é tratada terrivelmente. I have a story to tell you about. Eu tenho uma história para contar a There was respeito a disso. Christian nurse. She was working in a public hospital Era in uma Pakistan. enfermeira cristã, trabalhando num hospital público da cidade. One day, a patient came to admit the hospital. Esse and paciente he chegou, was sick. ele estava doente, ele foi admitido no hospital. And that Christian nurse, she worked very hard. She took care of him very passionately because she was a Christian. She was filled with the love of Jesus Christ. E essa enfermeira, cheia do amor de Deus, ela cuidou muito bem desse paciente como And after cristã. 3 or 4 days, when that young boy got healed, he went out, and after a few days, he came back again. Então, 3 dias depois, esse garoto estava completamente sarado e saiu do hospital, foi liberado. Ele voltou depois de 3 dias, mais uma vez no hospital. And he proposed that girl, I want to get married with you. E You are ele very só beautiful. comunicou: eu quero casar com você, você é linda demais. Well, she said, no, I'm Christian and you are not Christian. You E are ela se Muslim. posicionou, falou: olha, eu sou cristã, você não é cristão, I'm not eu não supposed vou to- casar. I'm not supposed to marry with you. Não é suposto eu casar com você. And he came again and again and she refused. E ele veio novamente, persistentemente, para And tentar one day- casar com ela. Falou: não quero casar com And você. one day he came with a bottle of acid and he threw acid on her body. E um dia ele estava nessa obsessão dele, ele chegou com um monte de ácido e jogou ácido em todo o corpo dessa moça. And her whole body was burned. E todo o corpo dessa moça enfermeira foi And she queimado. remained admitted in the hospital for 3 days and after she died. E depois de 3 dias internadas no hospital, ela não sobreviveu, ela morreu. So there is many stories of Como like essa, this like in this. Pakistan. Muitas histórias como So essa that's são why we comuns are no Paquistão. protecting our girls from this type of incidents by providing them an opportunity to learn. E nós how to queremos keep- guardar as nossas jovens, ensinando elas a produzir recurso para elas mesmas através do trabalho têxtil. E você mencionou uma história antes sobre também um casal que You mentioned about the couple that was Yeah, visiting from Dubai and Yeah, it was, this is very recent isso incident. aconteceu recentemente, essa história. Yeah, it's very recent incident happened this year. Aconteceu ainda esse ano, There is a 2024. couple. He came from Dubai to Pakistan. Um casal saindo de Dubai, They were- passando no Paquistão. They were a Pakistani, Eles eram and they paquistaneses. were passing through in a very busy marketplace. Estavam passando numa região de mercado muito cheia de That pessoas. lady, she was wearing a dress
E ela estava vestida, essa moça, and com there um is some vestido. calligraphic in Arabic printed on her shirt. Tinha algumas caligrafias de árabe antigo na roupa dela. And some people they saw that and they think that this is Quranic verses. E uma pessoa pensou, não, isso aí que está escrito na roupa dela vem lá do Alcorão. And they started accusing her. Oh, you are disrespecting our Quran. E eles começaram a acusar, você está desrespeitando o Alcorão com essa roupa. This is a Quranic verses. Essas roupas, esses versos que estão aí na sua roupa faz parte do Alcorão. They came, many people they came to kill that. E eles vieram em grupos para matar a moça. But there was a boy who rescued her and called the police, and police came and rescued her. E um outro jovem foi guardou essa moça para dentro de uma loja e chamou a polícia para proteger ela. And I believe if the police doesn't come on time, E eu acredito que a polícia ela não She must chegou a be tempo. killed. Se a polícia não tivesse chegado a tempo, ela teria sido morta. because such type of incidents Esse tipo de happened incidente in the realmente history. acontece. Para a gente é muito importante ouvir essas coisas, It's so important for us to hear about this. Yeah. because the Brazilian church, we sometimes we think that we are being Na persecuted, igreja brasileira, às vezes a gente pensa que estamos sendo perseguidos. but the reality, we don't have a clue. A verdade é que a gente não tem nem ideia do que é perseguição. You know, 2015 was very hard for us in Você sabe que Pakistan. em 2015 foi muito difícil no Paquistão. There was some suicidal bomb attacks on our churches. Houve ataques terroristas de pessoas suicidas contra as nossas igrejas. It was a time when we had major attacks on different churches when during the Sunday service was happening in Onde acontecia culto domingo de manhã, havia ataques deliberados em todo o Paquistão. and many people died. Muitas pessoas morreram. It's on the record. You can find the videos Você pode procurar na on the internet, YouTube. você vai achar vídeos disso no So YouTube. such type of the circumstances we are facing. E esse é o tipo de situação que a gente passa lá. I had an experience of the attack on our school from some radical. Nós já sofremos nas nossas escolas ataque de These terroristas. people have the extremist mindset Eles têm uma cabeça bem extremista. because they are not educated. They are uneducated. Nós estamos falando de pessoas que nem sabem ler, elas não são educadas com educação básica. And you know, in Pakistan, the educated people they have a very soft. They are very calm. They are very lenient. With As pessoas que têm o básico de educação, elas são mais respeitosas. but there are very few elements who have a radicalness and they have no education. E algumas pessoas que já não são educadas, não têm educação básica, elas se tornam And I extremistas e elas são and I terríveis. believe that with education we can change. E eu realmente estou convencido que é a educação que isso vai mudar no And you Paquistão. know, in Pakistan, according to the UN, De acordo com as Nações Unidas, o Paquistão, I believe, I'm sorry, UNICEF. na Unicef, Yes. By the end of 2022, 26.2 million people are out of the school. e no Paquistão, no ano de 2022, houve um índice dizendo que mais de 22 milhões de pessoas ainda nunca entraram ou participaram da escola. So it's a big number. É um grande número. And you can understand that if they are out of the children when they will grow up, Se você pode imaginar, se não fazem parte de escola quando estão they will crescendo, not become a nation. eles não vão se tornar uma They will nação. become a group of people. Eles vão se tornar um grupo de pessoas, não but parte they da will not nação. become a Pakistani Eles não vão se tornar nation. paquistaneses como parte da nação. How is the population of Pakistan now? Oh, it's big population. We right now, A população according de to the Paquistão é muito recent grande. census in No Pakistan, último censo, we have 240 million people. nós somos 240 milhões de pessoas no Yeah, it's Paquistão. almost equal to Brazil. É o mesmo tamanho do Brasil, mas em And termos how de many população. Christians? E quantos cristãos? 96% of the population of Pakistan is Muslim, 96% é muçulmano, and 4% are other religions. 4% é de outras religiões. And I believe that 1.6% of the population are Em Christian. torno de 1,6% é de fato cristão. Então, para a gente ter uma ideia, 240 milhões, 1,6, estamos falando de 20. nós 20 estamos milhões. falando de quantos? 25 milhões em comparação. 10% seria 25 É milhões. verdade. 2%
2 Menos milhões. de 2 milhões de cristãos num país de 240 milhões. Wow! A lot of work to do, huh? Yeah, a lot of work. Yeah, I believe that Muito trabalho. Yes. I believe that one day the Pakistan shall be saved. Eu creio que o We are Paquistão um praying dia vai for ser the salvo. peace and solidarity in Pakistan. Estamos orando pela We are solidariedade, very a much paz no concerned Paquistão. about the economy of Pakistan. Somos muito preocupados com a economia do We are Paquistão. praying for the departments of the Pakistan, judiciary of Pakistan, Estamos orando pelos government of departamentos Pakistan, judiciais do Paquistão, o governo do so Paquistão. they can have a favorable environment to bring the poor people out of poverty. Para que a pobreza possa diminuir no Paquistão. And as a Pakistani church, as a Pakistani Christian, we have the responsibility to pray for E everyone. como igreja no Paquistão e como cristãos paquistaneses, nós Because- oramos pelo nosso país. Because we know that the God is in control. Nós sabemos que Deus And está no controle. whatever the ruler is coming to rule Pakistan, it's from God. E nós sabemos que o governo que vem do Paquistão, nós cremos que vem da parte de Deus. And we have to obey our rulers. E nós our- vamos Amen. obedecer de Amen. alguma forma os E nossos orar pelos governantes. governantes. Yes, we have to pray for them. Nós Yes, oramos por that's eles. good. That's good. Good. That's great. So you also mentioned this morning that even the hair of some of the kids, Você mencionou essa manhã a respeito da cor do cabelo das crianças que a gente serve na and escola. also that because of that you give them Food, yes. Por causa disso, você You know, tenta suprir com outros nutrientes. When we bring these children into our school, Quando a gente traz essas crianças para a we nossa saw they escola, are very thin, they are very skinny, eles são bem fraquinhos, bem magrinhos. very weak, and we saw their hairs are having E a discoloration. gente percebeu que a cor do cabelo dessas crianças And nossas we- eram diferentes. And we discussed with the doctors, and Então we, falamos com os we médicos a had respeito checkup disso. of them, and the doctors said that this discoloration of the hair is because of the malnourishment. Essa cor diferente é por falta de nutrição apropriada para essas Because they were not crianças. able to eat appropriate diet, a balanced Eles não diet in têm their uma homes. dieta apropriada e isso está faltando nutrientes. So we started giving them food at our school, but we are not able to provide food for the whole week. A gente não consegue prover comida toda a semana toda, mas nós começamos a dar um pouco de comida. We are giving them one meal in a whole week. Damos uma refeição completa durante toda a semana, é o que a gente consegue dar nesse momento. It is not once a week. once a week. Uma vez por semana. Once a week, yes. And what we do the extra is one day we give them a boiled egg, Em outro dia a gente dá para eles um ovo, literalmente ovo, and one day we give them a cozido. fruit, any fruit. e seasonal. a fruta que tiver da estação, a gente dá uma fruta da In estação. this way, we are just coping them with the balanced diet. We are trying to help. E a gente está tentando ajudar de alguma forma balancear essa dieta. And you know, we saw that dramatic result of this act. E a gente já viu muita mudança só por causa disso. The children, when they are coming before, they were having bruises on their hands, and sometimes the blood was oozing out from their hands, from their feet. Nós já vimos crianças nossas antes, elas chegavam na nossa sala de aula e a mãozinha delas, a pele era tão fininha, qualquer machucado fazia muito sangramento porque não tinha estrutura básica da pele. Me, my daughter, and our teachers, they were used to wash their hands first before starting our classes. Então eu, minha filha, a Putting equipe them with nossa, the- para a gente começar a lavar a Some mãozinha delas. ointments on them, E a gente colocava medicamento na mão delas. but now they are growing and they are having a Hallelujah. E a gente strong body. percebe que as crianças estão crescendo e já estão tendo estrutura física melhor. And you know, there is a report published on the in a major article, a journal, that 20 or 40%, 20 or 30%, I didn't remember the exact number, of the population of the children, they are undernourished. 30%. Yes, about 20 or 30. I don't. Nós lemos um artigo recente dando um relatório de que That em mean- torno de 30% das crianças no Paquistão elas são And malnutridas. that means they are not growing well mentally. E, consequentemente, elas nem mentalmente estão cretando So this is one of apropriadamente. the reason of the mental retardation in Pakistan. E isso é uma das razões pelo índice alto de retardo mental que existe entre as crianças paquistanesas. Yeah.
Muito obrigado. Thank you You're for welcome, this. sir. Eu queria dizer para você, tem tanta coisa que a gente gostaria de falar aqui, e eu queria dizer para você que está assistindo, nós estamos falando sobre o Paquistão, e meu coração fica queimando, porque eu sei que o Brasil tem um chamado para abençoar as nações. Eu sei que o Brasil foi chamado para tocar os povos, e quando nós estávamos conversando, meu coração começou a queimar, pensando em você, pensando que Deus está nos dando uma oportunidade de servir as nações da terra. Nós vamos deixar aqui os contatos, we're gonna leave posted Instagram, eles têm um Instagram, tem as redes sociais. Eu quero que você acesse isso. Eu queria te pedir que você acesse e comece a orar pelo trabalho deles. You guys have like 5 schools, right? Vocês têm 5 Yeah, right. escolas. How many kids are Quantas total? crianças ao total hoje nós servimos? We have 2 main Nós branches. temos 2 escolas principais. In one branch we have Em uma 115 delas, children. em torno de 150 In crianças. second branch we have 140 children. Outras 140 crianças. Then we have 3 branches on the brick E factories. temos outras pequenas microescolas já dentro daquelas fábricas de tijolos. And our teachers, they are going every day to the brick factories and teaching teaching the Os children nossos on the brick professores vão dentro dessas microescolas, dentro da fábrica de tijolos, para ensinar essas In crianças. these 3 branches, we have around 35, 40 Em cada uma dessas in each branch. microescolas, em torno de 40, 35 crianças cada. So altogether, we have around 340 and 60 kids. Em Wonderful. torno de 360 crianças ao And they total. all are Christians. E todas elas that's hoje já são But in the cristãs. brick factories, Mas lá dentro das there are fábricas de... few children who are non-Christian. They are coming from the Muslim families. Dentro das fábricas de tijolos, a gente vê crianças das famílias muçulmanas participando da nossa escola. And they are studying in our school. E elas também Hallelujah. já estão They are estudando. studying nossas- how to pray. E elas estão aprendendo como They are orar, studying Hallelujah. the worship songs. estão aprendendo as nossas And músicas, they are learning how to pray to Jesus. estão aprendendo a orar em nome de Jesus. I believe that they are going to change. E elas vão mudar, powerful. elas vão mudar as Hallelujah. famílias inteiras. Hallelujah. Because I believe that the word of God, the seed of the word of God, never comes. Eu creio que a semente da palavra de Deus nunca volta vazia. É verdade, é verdade. Hallelujah. Thank you. I could go for another hour. I know you guys have. Eu podia ir por mais tempo, mas eles têm outro compromisso. Muito obrigado. Thank you so much. Mais uma vez, queridos, entra aí, pega os contatos, né? Manda esse vídeo para alguém. Eu creio que Deus está usando a igreja brasileira para acordar e ser parte disso. Eu estava falando com os pastores hoje de manhã que o maior investimento que o único investimento que não é alto risco é no reino de Deus. Se você investir no reino de Deus, você vai se dar bem. Uma das palavras que Deus nos deu algum tempo atrás, a educação, as escolas são chave para as nações. E Deus está nos dando essa oportunidade e eu creio que isso vai acontecer de uma forma muito tremenda. Eu queria que você se tornasse um intercessor pelo pastor Simon Peter, pelo pastor Simão Pedro, por esse ministério mantenedor, envolve de alguma forma nisso, né? E algumas histórias que eu ouvi hoje de manhã, eu acho que a gente nem pode contar, mas são fortes, né? Eu acho que a igreja brasileira, né, ela é privilegiada de estar nessa hora livre. Nós reclamamos de tanta coisa, mas nós somos privilegiados. E eu queria te dizer, seja parte de alguma coisa que o Senhor está fazendo. E thank you, Pastor, for coming with us. And so you have a website and Instagram WhatsApp and Facebook account. and Facebook account. Yes. So On Facebook, I am available Facebook eu estou lá disponível. with the name of Simon Peter Kalim. E o meu nome lá é Simon Peter Kalim. And on Instagram, I have simon.peter.kalim. Instagram é simon.peter.kalim. Kalim. Kalim is spells like K-A-L-E-E-M. L-E-E-N-M. Okay. can I ask you the final thing? Deixa eu te perguntar a última coisa. We have a lot of young people in Brazil that's still burning for the nations. Muitos jovens no Brasil que têm uma paixão pelas nações. And I know that a lot of young people are listening to this. Muitos jovens vão ouvir essa And mensagem. also we have a lot of pastors that they want to be involved with nations. Também pastores que querem se envolver com as nações. And I do believe that the Brazilian church has a calling to bless the E eu nations. creio que a Amém. nação brasileira pode abençoar as So I would nações. like to ask you, would you please pray right now for
everyone that has a calling. Você poderia orar agora por todos aqueles que têm esse chamado. And especially because your testimony Principalmente porque o seu testemunho, that you gave 20 years for yourself, 20 years for your family, and then the Holy Spirit said, I want to use you seu now. testemunho de 20 anos para si mesmo, para trabalho e agora para o ministério. So, And I would like you to pray for them if Quero que that's você ore por okay. isso. yeah, I just before going to pray, Antes de eu orar, deixa eu falar. I just want to encourage them. Quero encorajar essas pessoas. Because as a follower of Jesus Você Christ, sabe, como um seguidor de Jesus, we all are brothers and nós sisters. somos irmãos e irmãs. And we have the same DNA, and we have the same Holy Spirit. Nós temos o mesmo DNA, o mesmo Espírito The Santo. Holy Spirit who raised Jesus Christ from the dead. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos. And the same Spirit we have. É o mesmo Espírito que nós And temos. I believe that with the help of that Spirit, one day we will be, E if com a we will ajuda do die, Espírito, é esse Espírito que nós vamos, quando with the morrermos, same Spirit we will rise eu again. creio que esse Espírito vai nos levar a ressuscitar. So, don't worry about your physical body. Então não se preocupe com o seu corpo físico. Because if our physical body died because of anything, Se o seu corpo físico morre por qualquer razão, if somebody kill us, até se uma pessoa te mata, our spirit will not die. seu espírito não vai morrer. Our spirit will rise again. Seu espírito, na verdade, vive de And there volta. are so many people who are martyred because of their faith on E Jesus há Christ. tantas pessoas já foram mártires por causa do nome de Jesus. And their spirits are just staying in front of the throne of God. E esse espírito dessas pessoas foram parar na frente do trono de And they Deus. are asking God, please do a judgment for us. E o espírito dessas pessoas intercede, So- faça julgamento, So Deus. just imagine what a beautiful transition of the spirit from earth to just in Você front pode of the imaginar a throne of the transição Lord. do espírito aqui na terra para imediatamente diante do trono de There Deus. is no waiting in the grave. Não tem espera ali dentro da tumba. There is no waiting to be the glorified body. Você não tem mais espera para ser They are glorificado. directly. Você já está go direto into the grave. ali na And frente it do is trono. mentioned in the Apocalypse. Yes, É assim que está escrito em Revelation, Apocalipse. Yeah. So God wants the people from every tribe, every nation, every language Deus in quer front of ganhar their todas essas nações de todas tribos e línguas. because this is the plan of God. Esse é o plano de Deus. He wants to save people. Ele quer salvar So I pessoas. encourage the people, Quero young encorajar as people pessoas, living os jovens, in Brazil, As que estão me ouvindo no to Brasil, go for para the ir, nation. vai Come para as on. nações. Come and on. I will pray for them. Eu vou orar por você agora. And if I give a chance to my brother, because he is good in Portuguese, he can pray for that Se meu people. irmão possa orar agora em português, eu gostaria que ele And fizesse I will isso. stand from with him. E eu vou me levantar junto com ele, concordando com essa oração. Okay. Amém. That's it. Senhor Jesus, nós percebemos um mover genuíno entre os jovens no Brasil. Ó Deus, um despertamento, um chamado, ó Deus, para responder o que o Senhor, ó Deus, há 2000 anos atrás, respondeu como paixão, que nós hoje chamamos a paixão de Cristo. Senhor, que essa paixão se derrame sobre nós, especialmente quem ouve e assiste Amém. esse podcast. Amém. Uma paixão, ó Deus, de enfrentar a cruz com alegria dos muitos frutos, ó Deus, que serão gerados, especialmente, ó Deus, pelos países perseguidos, como agora o Paquistão. Nós oramos, ó Deus, pelo alcance dessa nação. Amém, Jesus. O alcance através de novos missionários, uma geração de homens e mulheres que respondem ao chamado que o Senhor já disse a eles no íntimo. Ó Deus, que haja o sim de Isaías, que haja a resposta ousada de Elias e Eliseu, que os novos profetas das nações se levantem. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. Amém. Thank you. Thank you. Thank you so Obrigado, much. pastor. Obrigado, queridos. Não esquece de dar um like. Manda esse vídeo para alguém, vai edificar a vida de alguém. Deus abençoe vocês. E nós estamos deixando todos os contatos, Instagram, Facebook do pastor, para vocês entrarem em contato. Um beijão, amamos vocês.